Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Escorpião. Vamos fazer a vossa leitura e para quem está a chegar de novo, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar. É uma forma generosa de ajudar este canal a crescer um pouquinho mais. Se ressoar no vosso coração, podem também hypar o vídeo. Não forcem nada, mas se assim o sentirem, eu fico muito grata. Para quem precisar de uma leitura particular, já sabe que tem o e-mail na descrição do vídeo, é por lá que eu respondo e esclareço tudo o que diz respeito às leituras particulares. Então, vamos lá, sem mais demoras, e com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui, sempre presente comigo, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Com os arcanos maiores, uma cartinha para direcionar a leitura para a egrégora do signo de Escorpião. Aqui está ela na minha mão, a morte. A morte é uma carta que nos fala da necessidade de fazer uma grande transformação para seguir em frente. É uma carta que convida a que olhe para a sua jornada, perceba o que é que já não faz sentido na sua vida e que eventualmente tem que deixar para trás. Há aqui esta necessidade de fazer esse movimento, ou seja, olhar bem, e eu estou bem nesta relação, eu estou bem neste trabalho, eu estou bem nesta situação, neste processo, nesta experiência. O que é que eu estou a sentir? Sinto-me valorizada, sinto que estou aqui a crescer de alguma forma nesta experiência, neste processo, nesta relação, ou não? Ou isto está estagnado e não ressoa mais comigo? Esta carta diz isso. Vê o que é que tu podes transformar, mas aquilo que tu achares que não podes transformar, corta definitivamente a tua vida. Às vezes é uma relação, passamos anos e anos a relacionar-nos com algumas pessoas e de repente percebemos que aquelas conversas já não são como antigamente, aquela vibração já não dispõe bem, que a vontade de se encontrar com essa pessoa já não é como no início, porque às vezes as pessoas encontram-se para um processo de partilha e de aprendizado. E esse processo às vezes esgota-se porque uma das partes cresceu espiritualmente mais que a outra, ou adquiriu um conhecimento maior e deixa de haver uma vibração num mesmo patamar. E faz com que as pessoas olhem para essas relações e percebam: isto já não me diz nada, já não tem nada a ver comigo. Parece que esta pessoa de repente que era tão importante na minha vida agora não tem nada a ver comigo. Parece que eu nem a conheço. E esta morte diz isso: olha, há aqui processos na tua vida que tu tens que encerrar ou transformar, se achares que podes transformá-los para seguir em frente. Mas de facto há aqui uma necessidade muito grande de fazer corte. O corte traz depois uma renovação, porque esta morte depois traz uma nova vida renovada, um novo alento, e é necessário que vocês façam essa análise, essa introspeção e percebam efetivamente o que é que têm aí que deixar para trás definitivamente, para que a vossa jornada seja mais leve, seja mais verdadeira, seja mais de acordo com aquilo que são os vossos princípios e os vossos valores, que às vezes deixam de estar em sintonia com essas pessoas, essas relações, essas experiências e esses processos. É uma leitura coletiva, pode não ressoar com todos, mas são vocês que têm aí que perceber que transformações têm que fazer na vossa vida. Às vezes nem tem nada a ver com terceiros, com outras pessoas, tem a ver com transformações internas, olhar para si e perceber o que é que eu tenho que modificar na minha vida, na minha forma de estar, na minha forma de ser, para que eu prossiga a minha jornada de uma forma mais equilibrada e mais bonita,
e mais de acordo com aquilo que eu neste momento anseio para o meu coração e para a minha alma. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Com o Tarot dos Ratos vamos continuar a nossa leitura para perceber de uma forma até mais aprofundada o que é que aquela morte quer dizer mais. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. É preciso deixar o velho para trás para abrir espaço para o novo. A vida é uma viagem. Você tem que seguir em frente e deixar para trás alguma coisa. Digam-me depois nos comentários o que é que vocês estão a deixar para trás. Vai ser uma viagem de solidão, de introspeção, uma viagem em que pode sentir alguma solidão, mas a vida é uma viagem e, portanto, depois de tudo isto que conseguiu, pode efetivamente seguir em frente e conseguir muito mais lá à frente. Não se esgotam as possibilidades. Aqui neste horizonte não se esgotam as possibilidades, os novos conhecimentos, as novas aprendizagens, os novos amores não se esgotam. Portanto, a vida é uma viagem. Siga lá em frente e não tenha medo. É um final de um ciclo na sua vida, não há dúvida nenhuma disso. Com aquela morte e esta carta aqui, garanto que temos aqui pessoas do signo de Escorpião que estão a terminar algumas situações na sua vida. Um rei de paus aqui na casa do passado, ainda presente para alguns, portanto podemos ter aqui pessoas que viveram ou estão ainda a viver uma relação com alguém que era líder, que de alguma forma exercia uma preponderância nessa relação, nessa experiência, nesse emprego, um chefe, um marido, um namorado, e um as de espadas, a dizer que vocês precisam de se abrir a novas situações com mais verdade. Aquela morte é isso mesmo. Eu tenho aí pessoas desse lado que viveram uma situação com a qual neste momento não se identificam. Eles anseiam agora um começo com mais verdade, com mais justiça, porque este início deste as de espadas diz que é preciso começar alguma coisa de uma forma mais autêntica, mais verdadeira. É um início aqui muito bonito, portanto não tenham medo de seguir viagem, porque a vida é mesmo isso, é uma viagem. Eu costumo dizer que as minhas malas estão sempre prontas. Um 5 de ouros no bloqueio. Dificuldades económicas, podemos ter aí pessoas que perderam o emprego, mas não podem perder a esperança. Deixa eu ver o que é que está. E um 9 de espadas. Não há dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, que eu tenho aí pessoas que estão a encerrar um ciclo e é preciso arrumar estas espadas. É preciso sair deste ciclo de dor e de sofrimento. Este 9 de espadas fala-me de alguém que está a precisar urgentemente de libertar este passado, de fazer aquela transformação com a morte, de se transformar, transformar a sua vida, fazer as transformações necessárias, fazer os cortes necessários para, de facto, seguir viagem e abrir a sua energia a situações novas, com mais verdade, com mais justiça. Deixa ver no final do deck. Uma rainha de espadas. Vocês aí com vontade, de facto, de cortar a torto e a direito, como eu costumo dizer. É uma leitura claríssima. Têm que olhar aí o que é que vocês precisam de cortar da vossa vida. Vai ser duro, vai ser complicado, vão passar por dificuldades, se calhar até económicas, sim, mas é preciso arrumar estas espadas, é preciso libertar-se do sofrimento. Há aqui muito sofrimento envolvido, mas também já há uma consciência de que é preciso seguir viagem, é preciso seguir caminho, e já há essa consciência. Porque temos aqui um rei de paus na casa do passado, e isto, a mim, diz-me que temos aí pessoas que viveram com alguém que era eu quero, posso e mando, que era até uma pessoa um bocadinho agressiva,
Este rei de paus é forte, é líder, mas normalmente ele exerce o seu poder às vezes de uma forma um bocadinho agressiva. Mas também pode ser a vossa energia que se reveste neste momento de uma maior vontade e de uma maior ação e de um maior desejo e de uma maior motivação para mudar aquilo que precisam de mudar e seguir viagem. Portanto, têm que adaptar. Alguns, eu penso que estão aqui numa situação de dependência deste rei de paus, que já cansa, que já esgota, que já... enfim, tem aqui um processo de grande sofrimento e de dor, e para outros pode ser uma consciência de que eu tenho poder para resolver esta situação, eu vou cortar tudo aquilo que tenho que cortar e transformar na minha vida para seguir em frente e abrir a minha energia a uma vida nova, que já está aqui de alguma forma delineada na minha mente. Eu já sei como é que vou fazer para me libertar desta situação e seguir em frente. Esta Rainha de Espadas diz que vocês estão com muita vontade de colocar este poder em ação, no sentido de dizer isto é o limite, eu não quero mais nada. Esta rainha vem de muitas guerras e de muitas batalhas e de muitas guerras conseguidas. Portanto, temos aqui a falar de pessoas que têm de facto capacidade de fazer esta transformação, com esta determinação desta Rainha de Espadas, que diz: eu vou cortar a torta e a direita, eu não vou continuar nesta situação aqui, mesmo que para isso eu tenha que passar por um momento de solidão, eu tenha que sair para outros sítios. E pode haver aqui pessoas que neste movimento e nesta transformação da sua vida vão mesmo para outras cidades, para outros países. Há aqui uma coisa que se encerra: a vida é uma viagem. Este 9 de espadas fala de que é preciso deixar o passado e as dores para trás. Há aqui muito sofrimento, muita dor, muitas noites sem dormir. Temos aqui pessoas que de facto em grande sofrimento e vão continuar nesse sofrimento se não tiverem coragem de fazer a transformação que o arcano número 3, a morte, aqui vos pede. Mas vocês vão conseguir fazer isso. Temos um 5 de ouros no bloqueio. O 5 de ouros é uma energia de muita escassez. Pode haver aqui pessoas que estiveram em situações de grande escassez. E é por isso que de alguma forma ficam um bocadinho amedrontados. Como é que eu vou sair desta situação? Eu estou sem emprego, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho poucos recursos, eu até estou com pouca energia porque estou cansada, exaurida, deprimida ou deprimido. O tarot não tem género, posso estar a falar para homens ou para mulheres, mas há aqui uma grande dor e um grande desalento. Com esta carta não apetece sair da cama, não apetece viver, não apetece enfrentar o dia a dia. As pequenas coisas e as pequenas batalhas parece que são enormes, nós vemos tudo de uma forma agigantada, porque tudo nos faz medo, porque estamos fragilizados. E este 5 de ouros no bloqueio quer dizer isso, é vocês olharem para esta escassez toda e perceberem: mas como é que eu vou sair desta situação? Como é que eu vou resolver isto? Mas não tenham medo, porque vão conseguir resolver isso. Mas para resolver isso, têm que sair desta situação. Eu não sei o que é, se é um divórcio, se é uma relação, se é uma situação familiar, se é um emprego onde vocês estão aí a ser desrespeitados, desvalorizados, mas há de facto aqui um acontecimento que se encerra e vocês seguem viagem para novos rumos, onde se abrem depois novas possibilidades. Porque vocês têm aqui este as de espadas a dizer que vocês têm raciocínio, têm inteligência, têm informação, têm conhecimento, têm uma forma fantástica de comunicar. Portanto, só não podem dispersar-se, só não podem ter medo deste 5 de ouros. Têm que efetivamente libertar-se deste rei de paus ou utilizar a força deste rei de paus.
Para alguns pode ser a dependência desta energia do Rei de Paus, que é alguém que lidera e que tem poder, que tem... que às vezes até é um bocadinho manipulador e que gosta de usar a sua força e gosta de usar o seu poder, gosta de manifestar a sua liderança e às vezes até de uma forma musculada e agressiva, e para outros são vocês neste momento imbuídos desta energia, capazes de perceber: eu estou com poder suficiente para levar aqui a minha vida para a frente, eu tenho a motivação necessária, eu tenho a energia necessária, eu tenho o impulso, eu tenho a competição. A mim parece-me que é mais uma dependência, porque temos aqui como resultado da leitura um 9 de espadas, e este 9 de espadas diz-me que vocês não estão assim tão empoderados, muito pelo contrário, estão fragilizados, estão doídos, estão sofridos, mas é necessário, efetivamente, que façam aqui as transformações necessárias para que este assunto se encerre definitivamente, porque só assim conseguirão seguir em frente. Então não se esqueçam de usar todo o poder desta rainha de espadas, que é cortar a torto e a direito aquilo que vocês, em consciência, de uma forma lúcida, porque esta rainha fala-nos de alguém que é lúcido, que é capaz de analisar friamente a questão em que está a viver. Portanto, olhar aí para o vosso processo, para a vossa experiência, para essa relação e perceber: deixa-me cá olhar isto de uma forma fria, sem colocar as emoções nesta análise, porque seguir uma viagem, às vezes saindo de um processo de anos e anos de uma relação, por exemplo, não é fácil, traz muita dor, traz muito sofrimento, mas vocês também não podem ter mais sofrimento e mais dor. Pior que isto não podem estar. Portanto, se pior que isto não podem estar, têm que fazer alguma coisa para sair desta situação. E aquela morte diz: tu tens que deixar para trás alguma coisa, tu tens que transformar alguma coisa na tua vida para poderes viver com mais verdade, com mais autenticidade. Vão-se abrir caminhos, novas possibilidades, novas relações, novos amores mais autênticos, mais verdadeiros, onde a relação é mais justa, mas para isso tu tens que seguir viagem sozinho. Tens que sair dessa situação. Tens que pegar nas malas e partir. Vamos lá então com o oráculo Tu És Aquilo que Pensas. Uma cartinha para encerrar esta leitura que é muito direta, muito clara. Não há aqui nenhum tipo de informação que não seja absolutamente claro. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Eu tenho aí pessoas desse lado muito cansadas, a sentirem-se muito injustiçadas. Vamos ver o que é que está aqui. Reparem como o tarot tem uma linguagem de sincronicidade extraordinária. Abre a leitura com a morte. Olha lá para a tua vida. Tu estás aqui num processo que está velho, obsoleto, podre. Tens que sair desta imundície, passa a expressão. E depois diz assim: a mudança de dieta não ajudará quem não mudar os seus pensamentos. Quando o ser humano torna os seus pensamentos puros, já não deseja alimentos impuros. Muda os teus pensamentos. Não fiques com medo. Não fiques com medo porque estás numa situação de fragilidade, porque estás numa situação em que se calhar tens que começar do zero, e é difícil começar do zero, é difícil renascer das cinzas. Mas, quando o ser humano torna os seus pensamentos puros, já não deseja alimentos impuros. E penso que é o que se passa aqui nesta leitura. Vocês estão aí a viver situações, estão a viver uma situação de dependência em relação a alguém, e vocês já têm essa consciência de que não é uma coisa boa, não é uma coisa bonita, não é uma coisa que traz alegria, que traz satisfação, que traz felicidade. Não é. É como se vocês precisassem, de facto, de fazer uma dieta para mudar os vossos pensamentos sobre essa situação
e fortalecer o vosso mental para não ter medo de seguir em frente e de encerrarem este processo de grande dor e de grande sofrimento. Vocês vão ser capazes, têm a morte e têm aqui esta rainha de espadas a dizer que vão conseguir ter a clareza mental, a objetividade necessária para encerrar definitivamente este assunto que não vos traz nada de bom. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Escorpião.